conversa com a senhora é muito agradável, a senhora coloca as coisas de tal maneira e acaba suscitando mais perguntas também, né, dona? O julgamento... Quando o senhor não tem perguntas, não? Senhora, desculpa, é que eu estou ficando velho e surdo, senhora, veja que legal. Quando o senhor não tem perguntas, né? não? Pois é, que vergonha. Não é vergonha, moço. É o seu papel, justo e perfeito. Muito bem executado. A senhora é gentil. Egoísmo e julgamento, essas ferramentas, qual é o vínculo que elas têm, dona Maria? O julgamento se inicia pelo egoísmo de olhar e acreditar em uma única verdade, que é a sua. E até sentir-se melhor em relação a... né? O julgamento é uma consequência do egoísmo. O julgamento é uma consequência do egoísmo. Tudo está interligado nisso. No astral, nós continuamos egoístas ou não mais? Nada muda. Nada muda. Aqui é reflexo de lá. Desculpe, quando a gente melhora? Quando largam tudo. Quando não aguentam mais. Quando essa proposta já não lhe serve mais, não faz sentido. A gente vai ser vencido pelo cansaço, digamos assim? Geralmente. Poucos abrem mão. E a forma inteligente, ela não age também sobre isso? Ou a gente não é inteligente, será? São, moço. São seres extremamente inteligentes. Sabe o que lhe impede de acessar essa inteligência? Não acreditar nela. Refletindo sobre as coisas. Moço, tem um programa que vocês têm aqui, em que um fica no meio e vários debatem, mais ou menos dessa forma. Se fôssemos usar uma figura... Conselho, né? Uma vez tu falou. É. A egrégora é como se fosse um conselho, pensando e debatendo. O personagem no meio e todos se utilizassem. A roda viva do mundo reino sendo esse aí, moço. por várias pessoas assim. E outros assistem e se utilizam desse processo para olhar para si próprios, no objetivo da ciência do ser, de tomar ciência de si próprios. Não é uma questão de aprender, vocês despertam. Todos despertam nesse processo. Porque tudo já é sabido, moço. A sabedoria de Deus já existe. Ela é apenas necessário que se acesse. Acredite. Apenas isso. Tudo já existe. Apenas é uma questão de se conectar e de confiar nessa conexão, de despertar. Compreendido, mas... Sim, eu acredito que sim. Próxima pergunta, então. Então, a humanidade prefere achar culpados o diabo, o pai da mentira. Acredito que sim. Próxima pergunta, então. Livro dos Espíritos, pergunta 439. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? A resposta: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente.
Pergunta: a prática da meditação pode levar a esse estado de êxtase? Moça, essa pergunta eu vou deixar para que quando ele volte, retorne essa pergunta a ele. Certo? Não está dentro do meu cerne de respostas, das minhas possibilidades de resposta. Deixa eu separar de mim. O diabo, pai da mentira. Ó luz que nos traz a lucidez do espírito, estás longe e perto, em uma corrente pertencente ao caos e ao nada, mergulhada na escuridão de uma noite eternamente clara, me alcança além do véu de ilusões e me coloca no caminho traçado pelo Pai. Me auxilia a retornar ao colo amoroso do grande gerador que há muito tempo reneguei. Agora sei que nada sei, que para que senti-los eu pertino. Desenlaçado das verdades devo estar. Em pedaços de tamanho diminuto, devo me postar diante do reflexo do que sempre fui. Em parte dele, devo envergar a sua vontade, caridosamente atender ao seu chamado, colaborando assim com a sua obra. Por amor aos meus irmãos, devo me despir deste que me limita e refletir aquilo que não encontra barreiras. Por amor, venho a ti e me coloco sem condições à tua frente. Abro meu coração à tua luz. Assim dou mais um passo e me jogo sem medo na escuridão, pois eu sei que minha mão hoje segura a tua, numa corrente inquebrável de amor, espírito sem nome. Salve. Que trazem hoje? Aconteceu de me procurarem dizendo que eu estava devendo numa academia, que tem por todo o país, né? E meus filhos frequentaram por um mês só
E eu até pensei que o mais novo tinha me botado lá, por ele ser de menor, como responsável. Mas o mais velho cancelou tudo certo e a princípio estava tudo certo. E daí uma empresa que faz cobranças começou a me mandar mensagem: como é que tu vai acertar a tua dívida? Eu disse: eu desconheço. Mas eu justifiquei, mas em nenhum momento eu saí dando voadora em ninguém e fui grosseiro, né? Mas o moço disse: procura os lugares. Eu procurei, eles disseram que não tinham nada de reclamar comigo e que era para esse que estava me cobrando explicar melhor da onde estava vindo a origem da cobrança, né? Só que num dia da semana eu tive sonhos com isso aí. É como se eu tivesse vivido uma experiência relacionada a isso aí, né? Não recordo de nada, mas no outro dia o cara me responde: esquece tudo, foi tirado essa cobrança de ti, ignora tudo o assunto. Mas não é que... Eu não sei, eu não sei de nada, porque nem eles souberam explicar. Em algum momento parecia ser um trote, alguém querendo... Até esse que me mandava mensagem cobrando, querendo se passar, né, por alguém. Então eu sinceramente não sei, assim, o que tem de engano na situação. Mas na minha cabeça é como se a experiência toda eu tivesse vivenciado em outra realidade. E não sei que conclusão se teve lá, mas aqui ela deixou de existir, sabe? Mas até penso assim, se eu tivesse sido grosseiro, mandado pastar e coisa do gênero, daqui a pouco eu ainda estava me enroscando no assunto, sabe? Mas bem que tu pensou, o que esse guri fez? Sim, e daí o cara me cobrava e eu dizia: mas... eu não sei, acho que tem um engano, e foi um bate e volta que acho que até o cara lá, tá, esquece. Mas tem coisa assim que aparece sem explicação e desaparece também. Eles te pegaram exatamente onde tu mais gosta. E daí vinha a proposta de julgamento, tipo assim, eles não te avisam que tu tá devendo uma coisa do mês para outro para tu ir lá e acertar e pagar só um mês. Eles deixam acumular um ano para dizer depois tu tem uma dívida de um ano, né? Então essas coisas vêm, né? Mas como entrou sem explicação, saiu sem explicação. Mas na minha cabeça a experiência foi tido tudo em outra realidade, sabe? Não sei se é, não é. Conseguiu se distanciar. Isso. Da proposta e observar ela. Sim. Interessante isso. E daí veio uma ideiazinha também, mas tu não vai sair todo ileso. Daí o computador queimou hoje de tarde, daí tá em conserto, daí estão vendo o que é lá. Mas tipo assim, a prova não vem por aqui, vai vir por outro lugar, né? Vamos ver se tu te incomoda. Já que não se incomodou em um, vamos botar a prova de novo. Isso. Se incomoda com outro. E daí, sobre o computador, é isso aí. De uma hora para outra, tu tem as pessoas, depois tu não tem mais. Tu tem as coisas que tu acha importante, dali a pouco tu não tem mais. E daí tu vai ter que lidar com o porvir, né? Perde a paz, antes mesmo de entender o que está acontecendo. Sim. E aí quando vai ver, é muito menor do que realmente é. Então estou procurando ver como um momento de férias, de recuperação física, mas antigamente eu sofria mais, já aconteceu de eu ficar sem o computador. Mas tu vai botar tua felicidade num computador, nesse trabalho aqui, sabe? É importante, eu acho que é, mas eu não posso postar minha felicidade. Entendeu que o trabalho se dá no tempo perfeito. Isso. Não é o teu, né? Não. Então era isso que eu tinha que falar hoje. É da moça, desligo? Pode desligar. Desligo.
Ah, se eu soubesse. Teria questões para fazer para a senhora sobre o Livro dos Espíritos, perfeição, o capítulo da perfeição moral, falando sobre as paixões. Então, a questão número 907 coloca sobre, visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Aí, o compilado da resposta seria o seguinte: não. A paixão está no excesso, acrescentando à vontade. Paixões podem levar a grandes coisas. As paixões podem levar a grandes coisas. O abuso das paixões pode ser a causa do mal. Então, no compilado da questão está no abuso, no não deixar-se dominar pela paixão, porque a paixão é como se fosse uma mola que impulsiona. Porém, quando a gente até traz na questão seguinte a questão de um cavalo, se a pessoa domina o cavalo, ele auxilia, transporta, movimenta. Porém, se o cavalo domina, aí mesma coisa, moço. Moço, em seu cerne nada é bom, nada é ruim, incluindo as paixões. Como já foi dito em outras oportunidades, as paixões nada mais são do que ferramentas, oportunidades de trabalho, movimento. Agora, dar vazão a elas e se deixar dominar e utilizar elas como amarras, como correntes, aí gera sofrimento. Porém, em seu cérebro, elas são apenas ferramentas, como qualquer outra. Simples. É que eu procurei fazer algumas questões para justamente conversar com a senhora sobre... É que não é que foi um sorteio, é que na aula anterior nós falamos também nesse capítulo sobre a perfeição moral que pertence a esse capítulo. Porém, nós falamos sobre as virtudes e hoje nós estamos na sequência do mesmo capítulo falando sobre as paixões. Teria na questão 908 falando como definir o limite que as paixões deixam de ser boas ou más. Aí vem aquela ideia do cavalo, ou seja, dominar o cavalo ou deixar ele dominar a pessoa. Mas esse cavalo tem também a versão centauro que o mentor trouxe, né? A versão centauro. O minotauro é o que quando domina, quando, digamos, a paixão domina, e o centauro é quando ele domina. São metáforas trazidas, mas para a gente assimilar, né? Bom, moço, sem filosofar muito, indo direto ao cerne da questão. Repito, não são boas nem ruins, são ferramentas. O que pode acontecer é que, como tem uma tendência, vocês têm uma tendência a escolher o sofrimento, aí a paixão se torna um vício e uma amarra e gera sofrimento. Não sendo, continuando, não é ruim nem bom, moço. É o que é. A senhora sabe, fugindo, quer dizer, estando no tema, mas fugindo daqui um pouquinho. E quando a paixão aprisiona com relação a uma mulher, ou uma mulher em relação a um homem, ou até mesmo o fanatismo que leva a uma questão política, uma questão de futebol, religiosa. As paixões, moço, elas não são só, não se traduzem só em homem e mulher. É tudo, moço. Tudo. Paixão por uma verdade que o senhor acredita como mas a questão da cegueira, a senhora entende? O apaixonado é capaz de não ver, ou até não raciocina mais, de repente. Moço, o fato de considerar bom ou ruim já é uma paixão.
porque o Senhor cria verdades. Isso é bom e isso é ruim. Já se escraviza. Como é que eu vou fazer isso se isso é ruim? Entende? O mundo em que vive o orbe, ele é volúvel. E ele é feito para proporcionar com que vocês, como dizem, paguem com a língua. Eu ia comentar com a senhora apresenta o tema que eu entendi como o julgamento, como a gente viver na sociedade atual, no momento atual da nossa existência, e o que muito se faz é julgar. Aí, como a senhora comentou, se criam-se as verdades, e dentro dessa verdade eu falo, fulano está certo, errado, papapá. Só que daí, como diz a mãe, a língua é o chicote da bunda, né? Moço, ter uma opinião não é errado. Porém, criar uma limitação a partir disso... Mas a opinião não gera sofrimento. Ela não se consiste numa verdade? Nem sempre. Eu posso não gostar de uma conduta, porém eu posso respeitar aquele que a toma, entendendo que para ele é uma verdade e está tudo certo. Para mim, pode não ser uma verdade necessária nesse momento, mas se ela vir ser uma verdade para mim, em outro momento, posso aceitá-la com tranquilidade, porque entendo que existe a possibilidade de sua existência, tanto como qualquer outra. Compreende, moço? A senhora sabe, eu vou lhe fazer, não é exatamente uma pergunta, é uma colocação. Como ter essa sobriedade que a senhora nos apresenta no nosso dia a dia tão corrido, tão complicado, compromisso, família, conta e assim por diante, trabalho? Amando e aceitando tudo aquilo que acontece, sem colocar certo ou errado. Simples, porém complicado do ponto de vista limitado e humano. Vocês, quando vêm para esse orbe, são criados em um sistema polarizado que prega o julgamento como verdade, justamente para terem a oportunidade de se desapegar disso. É que ela falou do julgamento, eu também vejo assim, aquele que critica é como se ele soubesse e ele está acima do bem, né? Daí ele consegue ver tudo, ver o erro dos outros. Isso, e que ele não tem, está tudo errado. Está tão certo como qualquer outro, está tudo certo. Sim. E ele é bem visto, ele é um crítico, ele é uma pessoa sábia. Um exemplo, um paradigma de conduta. A senhora sabe que eu estava ali estudando e essas obras, na minha opinião, elas são constantemente para serem estudadas. Eu acabei seguindo aqui no assunto sobre o egoísmo, que também pertence a esse capítulo. Então eu fiz algumas questões aqui também, e eu gostaria de trocar ideia com a senhora, com o grupo todo. Por exemplo, dentre os vícios, qual pode se considerar como o mais radical, que está mais na raiz? Aí se coloca como sendo o egoísmo a grande chaga a ser trabalhada e superada. É claro que não é que vai não é que vai de todo contra o que a senhora e o mentor nos colocam, mas aqui trabalha que quando todos nós estivermos num nível de moralidade melhor, é como se fosse assim, a grosso modo, uma roupa suja. À medida que vai se lavando, nós vamos perdendo um pouco daquela sujeira e nos tornando mais limpos, que seriam menos à mercê do egoísmo. Eu gostaria que o senhor comentasse conosco. Bom, voltando ao cerne da questão, o que lhe separa do todo é o egoísmo.
que faz vocês voltarem, é o egoísmo, que cria toda essa proposta, parte do egoísmo, do egocentrismo. E como livrar-se, como desvencilhar-se disso? Amando a si próprio, encontrando em si a perfeição de Deus. E que vem que o mentor, e certamente a senhora falou também, que é o respeitar, né? Se respeite e aí respeitará o outro. Só oferece aquilo que tem. Porque a senhora sabe, às vezes é tão difícil porque a vontade de ficar cutucando e criticando e falando e mentindo e aumentando a situação é tão próprio de mim, por exemplo, né, que por isso que eu digo silêncio e... Porque não ama a si mesmo, porque critica a si mesmo, porque julga a si mesmo. Desculpe, a senhora falou em ferramentas. Poderíamos abrir o leque com relação ao que seria exatamente a ferramenta. Até me veio um exemplo agora, que, por exemplo, aquela pedra que afia o rebolo, se não me engano, né? Aí ele está girando e a gente está ali com o aço moldando. Moço, para que serve um martelo? Para bater no prego. Para que serve a raiva? Para deixar a gente bom fora da casinha, desculpa. E após passar a raiva? Para a gente ver a bobagem que a gente fez às vezes. Não propriamente a bobagem, mas entender que não é necessário e poder se livrar dela. Assim como o prego, que é martelado. Entende? Simples. A ferramenta seria o meio de passar pela prova? É o que vocês utilizam. Moço, para que serve a encarnação? Para que serve o corpo que habita? Para que você experiencie tudo aquilo que necessita aqui. A senhora sabe que uma vez por mês eu venho na casa de ônibus nesse horário aqui e até estou vindo pela segunda vez esse mês. E é claro, eu tenho que fazer óculos novos também por isso. De noite, de preto eu estou enxergando um pouco, mas não é essa a questão. Aí vindo de ônibus para cá, vim mais cedo, aí eu vi o bairro Cruzeiro vai até IPI Imigrante, depois pega outro que vem do centro. Aí tinha ali, como me ajudou já a interpretar diferente. Tinha uma moça de 20 e poucos anos, uma menina de uns 7, 8, ele tinha uma deficiência, ele sorria, ele falava coisas sem nexo, ele tinha espasmos que ele gritava, né? Aí ele ficou do meu lado. Daí eu pensei, esse irmão está experienciando essa nova realidade, certamente com um fim inteligente de aprendizado. Assim como tu. Não. Se ok, que a gente, pela doutrina, a gente imaginava que alguém vinha assim porque tinha feito mal para alguém, tinha cometido injustiça ou coisa que o valha, e estava num corpo limitado para expurgá-lo, você entende? E agora se traz uma proposta totalmente diferente, né? De compreensão, de entendimento. A proposta que já é muito explorada aqui, né? Já foi muito falada. Assim como o corpo que habita, a cadeira que senta, tudo é uma ferramenta, moço, para ser utilizada no processo de aprendizado de vocês. O outro é uma ferramenta. Seus irmãos são ferramentas colocadas no seu caminho para lhe propiciar tudo o que você precisa. Simples. O dinheiro que o senhor usa
para comprar as coisas que deseja? Não é uma ferramenta? Quando falta uma ferramenta para que aprenda que não necessita. Ou para criar angústia, para criar raiva. Quando sobra, também é uma ferramenta. Daí eu uso dessa ferramenta, né? Vou dar martelar a cabeça do outro, dou meus dedos, vou martelar o prego, jogar para cima e esperar para ver se... O martelo pode ser usado para rachar a cabeça de um irmão, porque ele precisava da cabeça rachada e você precisava da experiência de rachar a cabeça do seu irmão. Simples. A raiva, a tristeza, tudo isso é usado. Eu Firmino, estou assimilando e de fato tentando compreender, enfim, entender essa realidade que eu estou aprendendo. Mas, por exemplo, se tudo é fruto da vontade de vivenciar aquele menino com deficiência, ou como a senhora disse, abrir um corpo normal, vivenciar a minha realidade. Mas o conjunto de experiências, quer dizer, na minha limitada compreensão, não deveria levar a gente a tornar-se melhor? Não, moço. De forma alguma. Vocês jamais se tornarão melhor. Essa é uma busca inútil. Sabe por quê, moço? Porque, como já foi dito aqui, vocês são perfeitos. Todos são perfeitos. Vocês, a única busca que existe nisso é para que se enxerguem perfeitos, não para que sejam. O mentor trabalha muito, eu estava hoje em casa pensando de fato, é a lógica humana para que a gente entenda a doutrina. E na espiritualidade é o inverso, é totalmente, ou seja, a casa de cabeça para cima, cabeça para baixo. Mas o próprio mentor já comentou que talvez o assassino que matou 10 pessoas certamente vai ter o mérito de ter cumprido essa tarefa. Só que aos nossos olhos, a violência, o roubo, ou não, são paradigmas que estão dizendo para nós tal coisa é certa, tal coisa é errada. Você entende? A própria natureza, digamos assim, da sociedade nos leva a um julgamento de dizer tal coisa é certa, tal coisa é errada. Quem sabe em algum momento, através disso, vocês aprendam a parar de achar o certo e errado. Mas só se utilizando dessa ferramenta é que vão entender o absurdo disso. Eu vou lhe fazer uma pergunta maluca, mas o que é amar? O que é amar dentro desse conceito que a senhora traz para nós? Aceitar tudo o que acontece da forma que acontece. Não utilizar nada além do é. Simples. Mas aí o nosso apego, o nosso egoísmo nos traz não a revolta exatamente, mas nos traz a insatisfação. Por Deus o livre, roubaram o meu carro, quer dizer, a senhora entende? É difícil para nós aqui, alguém dizer assim, roubaram o carro, a pessoa vai dizer, que bom. Ou entender como, a senhora entende? Talvez pelo nosso apego, pela nossa... Talvez se entendesse que não é teu, que te foi dado por aquele tempo. Entende, moço? Porém, inclusive a matéria também, né? Tudo... Quando esses eventos ocorrem, essas ferramentas são disponibilizadas, vocês têm a oportunidade de simplesmente amar. Se amam ou não é uma escolha, mas tem a oportunidade. Como o moço disse... Com todo respeito, eu não estou questionando o que a senhora coloca para nós, não é isso. O que eu estou dizendo
É que vivenciar, com todo respeito, eu não estou questionando, agora, vivenciar um problema e ter a maturidade ou a grandiosidade de dizer assim, está tudo bem, isso que eu quero dizer que é difícil. Não é grandiosidade, moço. Porque o normal em mim é começar a reclamar e já, desculpa falar, filha da puta que pariu, sabe, praguejar. Quer dizer, eu não consigo dominar minha língua nesse. Eu falo palavrões por coisas corriqueiras, imagina se um prejuízo, né? Por exemplo. Moço, como todos aqui, nenhum aqui faria diferente. E alguns fariam pior. Começando pela moça aqui. Roubaram meu carro, eu não estava aqui na casa ainda, né? Triste eu fiquei. Mas assim, ó, na época, a única coisa que eu tenho para fazer é incomodar a brigada militar. É o serviço deles. Marcava nunca hora. De meia hora eu ligava para eles. Com 190. Acharam meu carro. Incomodei eles até as 3 da manhã. Das 8 horas, 8h30 até as 3 da manhã eu incomodei de meia hora. Eles acharam meu carro. Só ter feliz na chata. Vou ficar chorando, reclamando? Não deve. Moço, são escolhas. Tem mais uma questão sobre egoísmo aqui. Desculpe, hoje a Dona Maria, me perdoe a pergunta. Dona Maria, qual o seu nome, me perdoe? Pode me chamar de Maria Padilha. Dona Maria. Desculpe, é que a minha limitação é que... Dentre todos os nomes. A senhora tem vários nomes, eu sei, me perdoe. É que eu ia falar Dona Maria, mas de repente se não fosse ficar... Sem problema algum, moço. Para mim o nome não interessa. Sim, perfeito. Questão 914. O egoísmo está fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, o eu primeiro, né? Eu lembrei do mentor falando essa questão. Parece bem difícil ser inteiramente extirpado do coração do homem. Isso se processará, acontecerá, à medida que os homens, conforme a doutrina espírita, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm, e o excitam. Isso depende só da educação. Nesse processo de educação, e a senhora coloca para nós que tudo é ferramenta, nós também não estamos sendo educados à medida que a ferramenta está agindo em nós? Educados não, moço. Despertos. Apenas despertos. E as instituições humanas não precisam de reforma, moço. São perfeitas segundo a manifestação divina. Perfeitas para que ofereçam aquilo que vocês necessitam. Simples. A senhora use, moço, Desculpe, o seguinte pensamento. Se Deus desejasse que fosse diferente, não seria fácil, num estalar de dedos, tudo mudar? Se essa proposta não fosse necessária e a instituição humana não atendesse mais ao propósito divino, não seria mais fácil ele simplesmente estalar os dedos e mudar em segundos? Elas atendem à proposta divina do trabalho que é executado. Dá oportunidade de despertar para quem são verdadeiramente. Simples. Para quem se encontra perdido, é difícil entender que está em seu lugar. Dona Maria. Lhe dei um nó na cabeça dela.
Depois sou eu que filosofo. Não, é que eu estou formulando a questão para a senhora em cima de dois aspectos que a senhora nos apresentou agora: a ferramenta e o amar. E ao mesmo tempo, a senhora me entende que nós, estando na matéria, nós estamos à mercê de todas esse conjunto de situações. E o amar, o mentor trabalha muito a questão do respeito. Devemos amar primeiro pai e mãe ou amarmos a sociedade, o grupo que a gente se encontra? O que é pai e mãe, se não irmãos que se dispuseram a esse trabalho, assim como todos os outros irmãos que se dispuseram aos seus papéis? Quem é teu pai, quem é tua mãe? Jesus perguntou. Hoje eu vejo meus pais uma vez por mês e eu vejo outros diariamente. Então, eu amar mais eles e aqueles que eu vejo diariamente menos, parece, no meu, para mim, lógico, né? Se o senhor precisa, debate mesmo. Se o senhor precisa de uma ordem, se fôssemos enfileirar a quem amar primeiro, comece por si próprio. Porque se não há amor por ti mesmo, quando a gente não se sente amado, Dona Maria, quando a gente não se sente amado, como trabalhar isso? Aceitando quem é, não tendo medo, transpassando o medo de se olhar verdadeiramente, de enxergar a sua miséria e abrir mão dela. É um processo doloroso, mas é um processo libertador. Isso é grandiosidade que o senhor acabou de nos falar. Não é pequenez, moço. Não, processo libertador, ter essa visão, perceber que é uma Isso situação... é se enxergar pequeno. Entender o seu real tamanho diante do processo. A senhora sabe que temos um cachorrinho lá em casa que tem quase 15 anos. Ele está velhinho, está meio surdo, E esses dias, quando eu basculo o portão, tinha outro cachorrinho que morreu, que ia ao mundo, né? Esse ali, ele... E eu entrando com o alto esses dias, eu passo, ele ao invés de sair, eu entro devagarinho, mas ao invés de sair, a corrente ficou e meio que criou um laço nele e o pneu passou meio na... Quando eu percebi, eu já parei de imediato. Daí, ele ficou 2 dias assim meio ruim, a barriga ficou inchada e tal, e ele está se recuperando. Mas a senhora sabe que quando a gente não quer fazer tal coisa, ele acontece através de uma circunstância. Aí o pai até diz, sim, pior seria atropelar uma criança ou coisa que valha, foi sem querer, mas fica um pouco, ao menos em mim, fica aquela culpa, porque eu peço desculpa, porque eu digo, Bolinha, sai da frente do alto, Bolinha, pelo amor de Deus, ele fica me olhando. Certamente não entende o que eu disse, mas eu digo, Bolinha, aí eu percebo que ele, com quase 15 anos, não está ouvindo, não está enxergando direito. E se ofereceu de bom grado para que o senhor o atropelasse e tivesse a oportunidade de trabalhar sua culpa. Agradeça. Mas a senhora sabe, é que ele ficou na frente do alto, eu jamais queria atropelar ele, aliás, ninguém, né? Deus o livre, atropelar ninguém, né? Mas ele se ofereceu ao serviço de bom grado, e está tudo certo, moço. Só mais um comentário que é feio que eu vou lhe falar, eu até fico triste com isso, mas enfim, tem um feirante que vai lá na mãe todo dia e a mãe compra alguma coisa e paga no final do mês quando recebe. Aí é como diz um colega meu, a gente é os assuntos que a gente gravita. Se gente que só fala em tragédia, só fala em morte, em violência, quer dizer, não que eu seja melhor que ninguém, não é isso. Mas tem gente que só fala plá. Aí o rapaz chegou e disse assim, ontem mataram um amigo nosso lá. Sim, daí a mãe perguntou, mas do quê? 5 tiros, né? Daí eu pensei, olha,
Aí já vem a questão errado minha. Foi no Burgo, já pensa assim, Burgo de repente é droga, coisa que o vale, né? Ele diz, não, ele se envolveu com a mulher de alguém, sei lá. Aí me suscitou um outro caso de um vizinho nosso até, que ele comprou droga do pessoal e não pagou, os traficantes, e a lei deles é matar, eles não amenizam para ninguém, né? Aí o cara tinha uma filhinha, a mulher trabalhava, ele levou a guria na escola, quando ele voltou, enforcaram ele e ainda deixaram R$50 em cima do peito dele, como quem diz, esse era o valor da dívida. Aí o pessoal até ficou meio impressionado. Eu digo, não, mas droga e traficante, não vou dizer que é no mundo todo assim, mas aonde a gente conhece é assim que funciona. Daí o cara já falou, mas o drogado ele fica doidão, aí vai lá, não tem dinheiro, pega com eles e acontece isso. Tudo isso revestido no julgamento, que eu acabei inserindo também, apesar de não gostar de falar desses assuntos, julgamento, e daí traz aquela ideia que o mentor fala, de repente essas pessoas, chegou o momento deles desencarnarem, que, como o mentor já comentou, até desencarnar é uma conquista, né? E serviram o seu propósito a ti, oferecendo a oportunidade de não julgar. Ou até de silenciar, você entende? Vem com um assunto desses, fala do tempo, fala de qualquer coisa e não prolonga essas conversas. Tudo certo, moço. Sem problema. Deram a oportunidade de que não encontrasse erro. Entende, moço? De que tu te enxergasse no processo. De que tu levantastes todas as questões acerca disso. Sim. Serviram ao processo. Desculpa. Ele pode jogar 1000 vezes, mas um dia vai ser, eu não vou mais, né? Uma coisa natural, sem vai perder o sentido, moço. Cortar a língua, Sabe, como uma criança que chupa o bico, em um determinado momento aquele bico já não faz mais sentido e a mesma coisa do julgamento. Certo momento o julgamento já não vai fazer mais sentido. E aí? Mas esse movimento não é um ganho? Não é um ganho, nem um amadurecimento, digamos assim. É uma oportunidade de amadurecer e se enxergar. De chegar mais perto de si próprio. Simples. A conversa com a senhora é muito agradável, a senhora coloca as coisas de tal maneira e acaba suscitando mais perguntas também, né, O julgamento. Quando o senhor não tem perguntas, não? Senhora, desculpe, é que eu estou ficando velho e surdo, senhora, veja que legal. Quando o senhor não tem perguntas, não? Pois é, que vergonha. Não é vergonha, moço. É o seu papel, justo e perfeito. Muito bem executado. A senhora é gentil. Egoísmo e julgamento, essas ferramentas, qual é o vínculo que elas têm, dona? O julgamento se inicia pelo egoísmo, de olhar e acreditar em uma única verdade, que é a sua. E até sentir-se melhor em relação a... Né? O julgamento é uma consequência do egoísmo. O julgamento é uma consequência do egoísmo. Tudo está interligado nisso. No astral, nós continuamos egoístas ou não mais? Nada muda. Nada muda. Aqui é reflexo de lá. Desculpe, quando a gente melhora? Quando largam tudo. Quando não aguentam mais. Quando essa proposta já não lhe serve mais, não faz sentido. A gente vai ser vencido pelo cansaço, digamos assim? Geralmente. Poucos abrem mão. E a forma inteligente, ela não age também sobre isso? Ou a gente não é inteligente, será? São, moço. São seres extremamente inteligentes. Sabe o que lhe impede de acessar essa inteligência?
não acreditar nela. Não Aí se vem vê. o que a senhora falou, a gente tem que começar a amar-se a si próprio para entender as potencialidades, entender que é capaz de fazer tal coisa. É isso que foi falado. Vocês não têm fé em si mesmo, não tem fé em si mesmo. Então eu vou pedir para ela, pedir para o mentor, vou pedir para Santo Antônio. Vou terceirizar. O último vai ser eu, sei lá aqui. Que é não ter, tem fé no outro, mas não tem. Porque, eu sou imperfeito, eu sou um merda, eu não sei nada, eu sou egoísta, eu sou. E daí qualquer um é melhor que eu, né? E enxergam, moço, todos fora. Eu faço parte de cada um de vocês. Não estou distante, assim como ele. Nós, a egrégora inteira, não está fora de vocês, está dentro. A conexão que sentem com a egrégora da casa não é para fora, é dentro. Por isso que muitas vezes relatam que escutam, que veem, porque vocês fazem parte da egrégora, assim como a egrégora faz parte de vocês. A luz não está fora, moço, é dentro. Por isso que se sentem conectados a Ele, a grande estrela. Porque Ele não está fora, moço. Ele está dentro de cada um. E cada um é um pedaço dele. Só não se enxergam. Não confiam. Não se permitem. Se maltratam. Porque se enxergam não merecedores. Se enxergam defeituosos. Pergunta, Dona Maria, que a senhora está colocando para nós. E aquilo que Jesus disse, se tivéssemos fé tamanho de um grão de mostarda, movimentaríamos montanha. Não está também relacionado o que a senhora está dizendo para que nós tenhamos fé na gente mesmo, que a gente pode realizar tal coisa, tal objetivo, tal plano? Talvez, não é que a fé de movimentar uma montanha, mas que a gente consiga superar talvez o negativismo que está dentro de nós. Moço, se tivessem fé de verdade, se conseguissem manifestar pura e simplesmente como esse relato, essa figura, conseguiria o moço se enxergar mais perto do Pai. Conseguiriam entender que são seres ilimitados. E isso move montanhas. Dona Maria, existem milagres? Existe limite? Eu vejo a gente ilimitados, pelo menos na matéria. Entende porque continua encarnado? Porque continua firme? Um dito popular, nascer já não é um milagre, Dona Maria? Não. É uma necessidade. De certa forma, chega a ser desconfortável. Por que eu trouxe a questão do milagre, Dona Maria? Por exemplo, eu estou num processo de mudança por estar na casa. Por exemplo, eu sempre tive julgamento, pastor, engana, papapá, encenação. Mas se alguém chega doente e vendo a figura do pastor, ou vendo a figura da senhora, ou do mentor, ou do padre, ou sei lá, de qualquer pessoa, como única tábua de salvação, esse crer pode ocasionar uma melhora, por exemplo? Pode, moço.
Moço, mas isso não é um milagre. Só acredita em milagre, só vê milagre aquele que não acredita que Deus não tem limitação. Eu até tinha uma frase que eu acho que eu cunhei. O Senhor limita a Deus, você acredita em milagre, porque o milagre é o acontecimento do impossível. Porém, quando Deus não tem limite para ti, nada é impossível. Você não tem milagre. Eu costumava falar que o milagre é a ciência que a gente não conhece ainda. A ciência que talvez vai estar desabrochada daqui 100 anos, 200 anos. Mas, por exemplo, quando vem o Dr. Fritz aqui na casa, onde ele vai, o que eu percebi é que ele trabalha também um pouco ele impulsiona as pessoas a buscar a cura. A senhora entende? Se eu entendi certo as palavras dele. Isso também não é uma autossugestão? Moço, sabe por que é possível essa autossugestão? Porque as pessoas acreditam. Porque ele entende que Deus não tem limite. E no momento que você acredita, você pode co-criar. Porque Deus não tem limite. Entende? O que te separa de Deus é o limite. São coisas profundas, você entende? Tem que trabalhar essas. Parece uma frase simples, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada, você entende? Sabe, numa coisa concordamos, que o milagre é a ciência que ainda não foi alcançada. Mas não é a ciência que vocês falam como ciência científica. É a ciência de si próprio. Ciência interna do ser humano. De quem? Do espírito, perdão. Do ser humano. Da sua própria natureza. Eu vou começar a co-criar para me dar bem. Eu vou enriquecer, eu vou ter um corpo saudável até os 200. Eu não sei, da enxadada nos pés, não sei. Não que seja errado, mas vai ter as consequências, né? A senhora sabe, Dona Maria, que na doutrina espírita é uma coisa que eu acho que seja verdade, é que nós estamos agora aqui, mas esse trabalho ele já se inicia no astral em desdobramento. Ou seja, eu não sei se é 10 minutos, se é 1 hora, a gente se reúne no astral, começa a trabalhar os debates, e eu sei que a senhora estando concentrada, a senhora também está nos dando energia e até nos curando de algumas coisas. O fato de estar na casa. Essas reuniões astrais, elas acontecem? Se acredita, sim. Nós não precisamos nos reunir propriamente no sentido de estarmos aqui. Nós nos reunimos como consciência coletiva. Aonde eu estiver, junto a ti estarei. Entende, moço? A senhora pode nos esclarecer melhor o que é a consciência coletiva? Parte de ti eu sou, assim como tu é parte de mim. Mica. União. Uno. Somos um só. Todos que temos vínculo a essa casa, ou todos nós, irmãos do planeta? Todos. Moço, se de princípio todos partimos do Pai, da chama divina, se todos partimos de uma consciência divina,
Todos somos consciência divina. O que nos diferencia um do outro, senão somente o nosso egoísmo? Por que não podemos se conectar, sim, em verdade, no cerne, somos todos feitos da mesma coisa, partimos do mesmo lugar. Dona Maria, desculpe a pergunta ingênua e até infantil, mas o egoísmo, qual é a finalidade de nós adquirirmos o egoísmo? Nós não poderíamos estar sem o egoísmo na criação? Ou seria um carro sem pneus, em vez de 4 pneus, somente com 3? Nossa, essa história eu deixo para ele contar novamente. Não sou muito... não faz parte de mim contar histórias e usar figuras. Mas já foi contada aqui as histórias sobre os questionamentos e que começaram a se questionar e não conseguiram conviver uns com os outros. Assim, e aí se criou essa proposta, que é perfeito. Deus se permite experimentar de várias formas. E isso é a perfeição divina. Dona Maria, querida, muito obrigado pela oportunidade de conversar com a senhora. Muito obrigado. Sempre estamos em conversa, moço, mesmo quando está estudando ali. O que tu acha que te aponta? Sim, senhora. Eu digo de antemão que é muito bom estudar na casa. Na quinta-feira eu vou vir mais cedo para... Eu sento ali na porta, na entrada, e fico estudando e é muito bom. Sabe as reuniões que o senhor falou? Bom, lembre-se sempre que elas não têm nem início nem fim. Elas acontecem a todo segundo. Obrigado, Dona Maria, muito obrigado. Mais alguma questão? Tem algumas perguntas do Thiago. Pode, mas... O que gera o pensamento no ser encarnado? Em base, o espírito é sentimento. Os sentimentos que são alimentados geram os pensamentos. A egrégora se propõe, a egrégora que te circunda, faz a proposta dos pensamentos. Gera propostas segundo aquilo que alimenta os sentimentos. É daí que partem os pensamentos. E aí aqueles que te apegam vão sendo dada vazão à proposta. São como historinhas que se contam, que alguém vem contar em seu ouvido, de forma mais simples. Mas é daí que parte. Ele pergunta também o que gera o pensamento no ser desencarnado. Se tem alguma diferença? No ser desencarnado, como não há o limite, não há o limite da carga, a coisa acontece um pouquinho mais intensa, porque há conexão entre tudo e a proposta, mas em base é quase a mesma coisa. Existem irmãos que trabalham mesmo com aqueles que estão desencarnados, em auxiliá-los nas propostas. Uns trabalham pelos outros. Aqueles que mais lúcidos andam oferecem ao auxílio dessa criação de propostas, para que ele tenha a oportunidade de se enxergar. Mas é de uma conexão diferente, um pouco mais intensa. Sabe quando vocês criam as historinhas na cabeça que chegam a sentir no corpo? Dor, tristeza, que aquilo evolui, pois é de uma forma um pouco mais intensa a historinha criada. Para que vocês tenham a oportunidade de vivenciar aquele sentimento até exauri-lo.
e poder trabalhar, porque se fosse só apenas no sentimento, talvez não enxergasse. Precisam de figuras, e esse é o pensamento. Às vezes eu penso que até Deus está refletindo, né? Sabe como eu penso algo e fico refletindo e falando, a grosso modo parece Deus refletindo sobre tudo, e daí a gente transforma em espíritos, em entidades, em personagens, mas parece ser aquele um só, né? Refletindo sobre as coisas. Né? Moço, tem um programa que vocês têm aqui, em que um fica no meio e vários debatem, mais ou menos dessa forma. Se fôssemos usar uma figura... Conselho, né? Uma vez tu falou. É. A egrégora é como se fosse um conselho, pensando e debatendo. O personagem no meio e todos se utilizassem. E esse aí, moço. Por várias pessoas, assim. E outros assistem e se utilizam desse processo para olhar para si próprios, no objetivo da ciência do ser, de tomar ciência de si próprios. Não é uma questão de aprender, vocês despertam. Todos despertam nesse processo. Porque tudo já é sabido, moço. A sabedoria de Deus já existe. Ela é apenas necessário que se acesse. Acredite. Apenas isso. Tudo já existe. Apenas é uma questão de se conectar e de confiar nessa conexão. De despertar. Compreendido, mas... Sim, acredito que sim. Próxima pergunta, então. Livro dos Espíritos, pergunta 439. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? A resposta: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. Pergunta: a prática da meditação pode levar a esse estado de êxtase? Moça, essa pergunta eu vou deixar para que quando ele volte, retorne essa pergunta a ele. Certo? Não está dentro do meu cerne de respostas, das minhas possibilidades de resposta. Eu vou deixar separadinho aqui. Próximo, então. Se conseguirmos dominar as nossas emoções, raiva, medo, inveja, etc., atingindo um estado de paz interior, através da meditação, oração, entre outras coisas que nos ajudam a manter o equilíbrio interior, isso desobriga de passarmos pelas provas que falam da vivência prática no dia a dia, relacionada a essas emoções, ou é inevitável passar pelas provas na prática? Você vai passar pelas situações, mas se consciente do processo de forma mais leve. Talvez nem identifique que essas situações estão presentes. Quando não identifica, é porque já não faz mais sentido que essas situações sejam ferramentas de raiva. Serão ferramentas de qualquer outra coisa. As provas não mudam, porém a perspectiva sobre elas é que muda, quando em silêncio consegue tomar ciência de si. Ok, eram essas as perguntas. Muito obrigada. Mais algumas? Tinha um recado para dar, mas vai sair. Segunda-feira com
iniciar as umbandas nas primeiras segunda-feira do mês. Daí segunda-feira, dia 2, vai ser trabalho com Mãe Oxum. Certo. Tome a frente e o realize. Estaremos aqui. Alguém necessita de algo? Então, salve. Salve. Muito bem. Agora parece até a sua consciência, né? Vazia, sem som, nada. Só eu ali dentro te incomodando.